O assunto de hoje, todos os assuntos são importantes, né? Afinal, nós estamos estudando aqui, o que nós estamos estudando? O que é preciso saber para ser salvo. Todo assunto tem que ser importante, né? Mas o de hoje, eu diria que é assim, é mais ou menos o centro da série. O centro. Porque a gente vem estudando até agora, começamos vendo como é que o mal entrou no mundo. Para se salvar, ninguém pode se salvar sem entender isso. Precisa saber disso. No que é que nós estamos envolvidos. E vimos que o mal não foi criado por Deus, ele era apenas uma possibilidade. Era a decorrência do livre-arbítrio. Se nós fizéssemos uma má escolha, e o que é má escolha aqui no caso? Escolher desobedecer a Deus. Se escolhêssemos desobedecer a Deus, o mal surgiria. Então, ele era uma possibilidade, ele não foi criado por Deus. Outra coisa que nós estudamos aqui, Deus sabia que o mal surgiria? Sim ou não? Deus sabe todas as coisas. Mas por causa disso ele determinou a existência do mal? Não, ele sabia, mas não determinou. Ele apenas previu com antecedência. Pela sua onisciência. Deus não determinou a existência do mal, mas previu a existência do mal. E aí depois que o mal aconteceu, surgiu, nós estudamos aqui qual foi a solução que Deus, estudamos aqui como é que aconteceu lá o encontro, o primeiro encontro do homem com o representante do mal, Satanás, né, lá no Jardim do Éden, incorporado na serpente, estudamos isso aqui. Vimos que lá não se tratava da questão de comer um fruto ou não, como muita gente pensa, isso é bobagem. Lá a questão central era a questão da obediência. E o homem falhou, e falhou feio, porque desconfiou de Deus. Estudamos isso aqui. Aí vimos que após o pecado, Deus ensinou para o homem qual seria a solução para resolver esse problema gravíssimo. Gravíssimo. O pecado é algo tão sério que fugiu da mão do homem resolver esse problema. E foi isso que Deus explicou para o casal. Falou, olha, agora vocês não podem fazer mais nada. Agora eu vou ter que resolver esse problema. E Deus, lembra, estudamos? Cordeiro, Deus ensinou para eles direitinho, o cordeiro simbolizava a morte daquele que viria resolver o problema, e que através da morte do cordeiro, eles estavam simbolizando fé no verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus explicou tudo isso para o casal. Aí estudamos em seguida a lei de Deus, a lei pela qual os seres humanos sempre estarão sujeitos a ela, antes do pecado, depois do pecado, até porque se a lei não existisse antes do pecado, nós não saberíamos o que é pecado, porque segundo a Bíblia, pecado também é o quê? A transgressão da lei. Se não existe uma lei anterior, não existe pecado. A lei tinha que existir lá no céu, já com os anjos. E vimos que esta mesma lei é aquela que será utilizada no juízo de Deus para julgar a humanidade. Por isso a arca com as tábuas da lei foi colocada onde? Estudamos na quarta-feira passada. Onde? Dentro do santuário, no lugar santíssimo do santuário. Ela tem uma função primordial ali. Aí terminamos examinando superficialmente as cerimônias que aconteciam no santuário, que nós chamamos aqui de o evangelho em símbolos. Todos aqueles rituais da matança de cordeiro, de sangue, que impressiona tanta gente, né? Por que tanto sangue, Explicamos aqui que tudo aquilo simbolizava o evangelho e todo o ministério de Jesus. Vimos isso aqui na quarta-feira passada. Aí chega hoje e nós temos uma questão fundamental para resolver, que é o cumprimento da promessa do verdadeiro cordeiro que viria ao mundo para tirar o pecado do mundo e resolver o problema que o homem criou lá atrás. Chegamos agora. Durante séculos, o santuário apontava para a vinda do cordeiro. Agora nós chegamos no cordeiro. E aqui nós temos questões fundamentais para entender essa noite. Não dá para sair daqui sem entender isso. Não dá. Porque é fundamental para a nossa salvação. Primeira questão era a seguinte, é uma questão que surgiu lá no Éden. E tem muita gente que ainda se confunde ou tem dificuldade nessa área. Uma das acusações que Satanás fez a Deus no seu governo lá do céu e no Jardim do Éden, uma das acusações foi a seguinte: ele dizia que é impossível Deus ser ao mesmo tempo justo
e misericordioso. A tese dele que é impossível. Como é que ele justifica isso? Ele diz assim: Deus estabeleceu uma lei e disse que a desobediência a essa lei tinha uma consequência, uma penalidade. Qual é a penalidade? A morte. Quando o casal desobedeceu, Satanás, como se tivesse assim num confronto pessoal com Deus, ele fez o seguinte questionamento: bom, o senhor não diz que é justo que tem a sua lei? Então, se o senhor tem a sua lei e o casal desobedeceu, o senhor tem que fazer o que com o casal? Matar. Cumpra a sua lei. Mate o casal. Se o senhor matar, eu vou poder argumentar: onde está o seu amor, a sua misericórdia? O senhor é só justiça. Se o senhor não matar o casal, disser assim: não, eu estava brincando, a desobediência da lei não acarreta a morte, era só uma brincadeira, pode pecar que não vai dar em nada, vai terminar em pizza. Se o senhor for só amor com as pessoas, então eu vou perguntar: onde está a sua justiça? Então o questionamento é o seguinte: se o senhor mata o casal, eu digo que o senhor não tem misericórdia. Se o senhor não mata, eu digo que o senhor é só justiça. Aí ele diz assim: é impossível conciliar amor e justiça. Ou o senhor vai ter que fazer uma coisa ou vai ter que fazer outra. É uma boa acusação? Não é um problema para Deus resolver? Tem gente que até hoje se embaralha com isso e não sabe como sair. Talvez o ser humano, ou certamente o ser humano, não soubesse resolver esse problema. O que ele não contava é que Deus já tinha essa solução em mente muito antes de criar o homem e os anjos, muito antes. Deus já tinha a solução. E o que ele não contava é que o Deus usasse como arma para resolver esse problema algo que ele, Satanás, o diabo, não conhece. Porque a Bíblia descreve que ele é muito sábio, muito inteligente, muito bonito, todas aquelas características, né, que o profeta Ezequiel aponta no diabo. Tem gente que pensa que o diabo é feio, tem chifre, bobagem, hein? A Bíblia diz que ele é um anjo bonito, poderoso, rico, ele tem todas essas qualidades. Portanto, nesta área ele estava preparado. Mas Deus usaria como arma algo que o diabo não conhece em profundidade, ou não conhece nada. Qual seria a arma de Deus? O amor. Com isso ele não contava. O próprio Deus se envolver na questão para defender simples seres humanos, como se fossem formiguinhas. Deus vai sair da sua majestade no céu para resolver o problema de uma humanidade teimosa, desobediente? Ele não contava com isso. Na cabeça, na mente dele, jamais ele achou que Deus se envolveria com isso. Portanto, Deus tinha que resolver esse problema. Qual foi a solução que ele encontrou para mostrar que é possível ser justo e misericordioso ao mesmo tempo? Ele tinha uma solução. A solução era um substituto para o pecador. Um substituto para o pecador. O substituto ficaria com a penalidade da lei e o pecador ficaria com o perdão. Esse é o plano. Um substituto para o pecador. A questão é que esse substituto não poderia ser também um pecador. Porque aquele que é pecador não pode morrer no lugar de outro. Portanto, o único que não tem pecado, segundo a Bíblia, quem é? Deus. Mas Deus morre? Então como é que ele, como Deus, poderia resolver o problema e morrer no nosso lugar se Deus não morre? Estou vendo gente olhando para mim e falando: mas esse cara está fazendo uma bagunça na minha cabeça. Estou não. Estou fazendo de propósito para mostrar que nós estamos tratando de um tema muito sério. Muito sério, que a gente precisa entender a gravidade do pecado, as consequências e o que é que isso gerou. É uma coisa tão séria. O plano de Deus era um substituto morrendo no lugar do pecador. Bom, aí eu descubro o seguinte: nós cometemos o pecado, e por mais que o substituto receba penalidade, eu ainda hoje recebo algumas das consequências do meu pecado na minha vida. Recebo, sim ou não? Sim. Sim. Qual é a consequência que eu não recebo? A consequência penal do pecado, que é a morte.
A consequência penal caiu sobre os ombros do outro, do substituto. Agora, as consequências físicas, psicológicas, morais, sociais, essas estão sobre as minhas costas. Mas a consequência penal, ela recaiu sobre outro, o substituto. Abre aí sua Bíblia, Romanos 5, e vamos começar a esmiuçar um pouco esse conceito que é o centro do Evangelho. Romanos capítulo 5 vai começar a nos ajudar a ver o plano de Deus, como é que ele se delineou e por que ele estava tão claro lá no santuário. Romanos capítulo 5, olhe comigo o verso 8. Romanos 5, 8, diz assim: mas Deus prova o quê? O que ele vai provar? O seu amor. Essa não é uma das acusações? Que ele não é misericordioso? Ele prova o seu amor, fazendo o quê? Para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o que eu descubro? A primeira pergunta eu respondo: quem foi o nosso substituto no plano de Deus? Quem que nos substituiu e arcou com as consequências penais do pecado? Quem foi? Aqui respondeu: Cristo morreu por... Ele herdou as consequências. Então aqui eu respondo a primeira pergunta. A Bíblia esclarece quem foi o nosso substituto. Por isso o cordeiro era sacrificado nos rituais do santuário. O substituto. O cordeiro simbolizava Jesus Cristo, o verdadeiro cordeiro. Ele é o nosso substituto. Mas a gente tem que responder uma pergunta seguinte, porque aqui diz que Deus demonstra o seu amor em que Cristo morreu por nós. Mas agora eu preciso saber exatamente quem é Cristo. Quer ver a importância da pergunta? Se ele é homem, como algumas religiões pensam e defendem, algumas religiões defendem que Jesus Cristo, religiões ou filosofias, ou seja lá o nome que, ou crenças, ou credos, dê o nome que você quiser dar. Muitos pensam que Jesus era apenas um homem, evoluído espiritualmente, diferente, tudo, mas um homem. Então nós temos um problema: se ele era apenas um homem, ele poderia representar a humanidade? Um homem pode substituir outro? Então, se ele fosse um homem, ele não poderia representar a humanidade. Em outras palavras, não poderia ser o substituto. Outros, sem conhecer a natureza de Cristo, dizem que ele era somente Deus, que ele não era humano, ele era só Deus. Aí nós voltamos a ter um problema, porque a Bíblia diz lá em Timóteo capítulo 6, que Deus é o único a quem pertence o quê? A imortalidade. Se ele é somente Deus, como é que ele pôde morrer na cruz? Deus morre? E agora? Cristo é homem ou é Deus? Percebe a importância de nós descobrirmos a natureza dele? Ele é homem ou é Deus? E eu preciso saber isso. Senão, como é que eu vou entender o plano da salvação? Eu preciso compreender. Qual é a resposta? Ele é as duas coisas. Dá para explicar isso? Você consegue explicar isso? Mistério da piedade, diz aqui o pastor. Você consegue explicar? Isso é um mistério, isso é um milagre. Nós não conseguimos entrar na mente de Deus e entender como essas coisas acontecem. Nós estamos falando de um milagre inexplicável. Um ser que é ao mesmo tempo completamente... Não vou adiantar isso, porque senão eu vou quebrar o ritmo aqui do estudo. Deixa essa conclusão mais para o fim. Vamos seguir aqui. Portanto, respondendo à pergunta, se ele é somente Deus, como é que ele poderia ter morrido? E já respondemos aqui. A única solução era Deus se fazer homem, mantendo as duas naturezas. Era a única solução. Deus se fazer homem, para que ele pudesse morrer. É simples Deus se fazer homem? Você acha que é? Acho que foi uma solução simples para Deus se fazer homem. Isso é uma coisa tão profunda que a gente tem que meditar isso pela eternidade, o que é Deus se fazer homem. Olha o tamanho da encrenca que nós arrumamos para Deus através do pecado. Olha o tamanho da encrenca. Ele tinha que se fazer homem para poder morrer. Agora abre lá na segunda carta aos Coríntios, vamos começar a entender melhor isso. Como é que é esse negócio? Como é que funcionava esse Deus se fazer homem? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso muito conhecido, muito lido, muito conhecido. Nós vamos lê-lo aqui já
por um outro enfoque. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, eu vou ler os versos 18 e 19. E diz isso aqui, ó. E tudo isto provém de Deus, preste atenção. O que ele fez, Deus? Nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha aqui, ó. Isto é, explicação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então ele, por meio de Cristo e em Cristo, a reconciliação foi feita por meio de Cristo e em Cristo. Ou seja, como é que a gente resume isso? Deus em Cristo é que veio ao mundo. Deus em Cristo. Quem morreu na cruz? Deus em Cristo. Totalmente Deus, totalmente humano. Nenhuma característica de Deus faltava para Jesus e nenhuma característica humana faltava para ele. Ele tinha as duas naturezas. Complicado isso, hein? É um milagre, é um mistério. Mas Deus nele e através dele. Portanto, quem morreu na cruz, e aqui é que o Evangelho se torna para nós de uma relevância extrema, é descobrir que quem morreu na cruz naquela tarde foi Deus em Jesus Cristo. Eu li uma frase fantástica num livro que o pastor João me recomendou. Que livro, viu, pastor? Uma frase maravilhosa que ela chega a ser poética, mas é profunda. Quando diz que Deus estava em Cristo, o autor do livro diz assim, que os cravos que atravessaram as mãos de Cristo atingiram as mãos de Deus. Que coisa, hein, pastor? Deus em Cristo. Cruzaram as mãos de Cristo e atingiram as mãos de Deus. Que frase inspirada, que profundidade. Deus estava em Cristo. Ou seja, é impossível separar as duas coisas, ou as duas pessoas. Deus o Pai e Deus o Filho, porque eles agiram juntos, concordando. Nenhum prevaleceu a sua vontade sobre o outro, nenhum impôs nada ao outro. Em concordância, eles agiram juntos no ministério da reconciliação. Estavam juntos, ou seja, Deus o Pai estava na cruz. Porque tem gente que pensa que o Deus do Velho Testamento era ruim, e o Deus do Novo Testamento, que é Jesus, é que é bonzinho. Bobagem, eles estavam juntos. Um só e mesmo Deus, mas duas pessoas distintas. Como é que você explica isso? Você não explica. Como é que você concilia as duas naturezas de Cristo? Como você explica isso racionalmente para uma pessoa, para um cientista? Que Jesus tinha a mortalidade, a natureza mortal do homem e a imortalidade de Deus. Como você explica isso para a ciência? E a ciência tem uma tendência de, se você não puder provar no laboratório, então porque não é verdade. E no caso de Deus, a ciência quebra a cara. Porque se a ciência tentar levar Deus para o laboratório, essas coisas, nenhum laboratório humano vai explicar isso aqui. Portanto, eu só posso aceitar isso pela fé. Só pela fé. Ou seja, não há nenhum livro humano que possa me explicar isso. Eu tenho que aceitar pela revelação de Deus. Nós sabemos isso porque Deus nos revelou. E eu não preciso entender o mistério da piedade para ser salvo. Eu preciso acreditar nele, porque Deus não vai me explicar como ele faz isso. Deu para entender? Não adianta eu tentar entender como funciona, eu preciso crer que é assim, para ser salvo. Eu preciso entender que é assim. Jesus Cristo era completamente Deus e completamente humano. Só ele, mais ninguém, conseguia conciliar as duas naturezas. Quer ver? Mateus capítulo 1, vai confirmar o que eu estou falando aqui. Mateus capítulo 1, diz assim, versos do 21 ao 23, né? Mateus 1, 21 ao 23, diz assim, ó, ela, se referindo a Maria, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. O que quer dizer Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O que quer dizer Jesus? Salvador.
Verso 23. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel. Por que deram o nome de Emanuel para Jesus? Que quer dizer Deus conosco. Deus em Cristo. Deus conosco. Cristo pisando nessa terra era Deus conosco. A Bíblia diz com todas as letras quem Ele é. Se você pudesse botar as mãos no bolso de Jesus, pegar a carteira de identidade dele, e você fosse olhar a filiação, o que estaria escrito na filiação dele? Deus. Data de nascimento. Olha o problema. Olha o problema. Quando é que o senhor nasceu? Eu nunca nasci. Eu sou eterno. Percebe com que tipo de ser humano o homem conversou aqui, andou? Quem nós matamos na cruz? Quem nós matamos? É Deus. Deus conosco. A Bíblia diz claramente quem é Jesus. Ela não deixa em dúvida a identidade dele. Não é à toa que João, quando começa o Evangelho, ele já vai direto ao assunto, né? Ele já começa logo falando quem é Jesus. João foi direto ao ponto. Ele é o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Colossenses capítulo 1 vai deixar isso, vai trazer uma nova maneira de entender isso. Colossenses, depois de Filipenses, Colossenses capítulo 1, veja o verso... Não, é capítulo 2, verso 9, desculpe. Colossenses, capítulo 2, verso 9, 2:9. Diz assim: pois nele, em Cristo, né, habita o quê? Corporalmente toda, olha essa palavra, plenitude da divindade. Nele habita toda a plenitude da divindade. Plenitude, aquilo que é pleno, falta alguma coisa? Havia alguma coisa de Deus que não estava em Jesus? Nele habitava a plenitude da divindade. Ele era completamente Deus. Totalmente Deus, feito homem. Olha, agora, que coisa maravilhosa. Olha Hebreus capítulo 10, olha esse verso aqui. Hebreus capítulo 10. Eu quero que você leia comigo o verso 5. E vê se dá para entender isso aqui. Hebreus 10, 5. Diz assim, ó. Pelo que ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas, o que está escrito aí? Um corpo me preparaste. Olha só, Deus, para entrar neste mundo e encarnar na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, teve que ter para ele o quê? Foi preparado para ele o quê? Um corpo humano, para Deus habitar. Foi preparado um corpo humano para ele, para que dentro desse corpo ele habitasse. A divindade dentro da humanidade. Não dá para entender isso. Só pela fé. Foi preparado um corpo para Deus habitar. E ele teve que agir com as limitações desse corpo humano. Ele viveu tudo aquilo que nós vivemos. Jesus sentiu dor, sentiu fome, sentiu frio, sentiu dor. Ele estava num corpo humano. Sentiu tudo aquilo. Não escapava de nada. Jesus é, o pastor já respondeu aqui, eterno. Ele nunca nasceu. Ele nunca vai morrer, ele é eterno. É difícil nós entender. Nós costumamos pensar na eternidade como algo para frente, né? Aquilo que é eterno, que não vai acabar nunca. Mas a gente não costuma pensar na eternidade para trás. Aquilo que nunca começou, nunca teve início. Jesus não tem início nem fim, ele é eterno. Complicado isso. Deus, eterno. Existência sempre. Olha, essas duas naturezas de Cristo, a sua eternidade, essa revelação que eu só tenho acesso a ela através da Bíblia, através da palavra de Deus, em nenhum outro lugar do mundo, ou nenhum outro livro você tem esta revelação. Só a Bíblia nos traz isso. É uma informação que você só vai encontrar na Bíblia. A natureza de Cristo, quem é, Ele é. O que Deus fez está aqui, na palavra de Deus, na sua palavra.
Só essa informação já seria suficiente para nós meditarmos a vida inteira, muito mais do que todos os livros que o homem já escreveu. Nada que o homem tenha escrito vai nos fazer meditar mais do que isto aqui. Só essa questão aqui, para entender, porque a gente não consegue entender. Olha, como Jesus, sendo completamente Deus, sendo o próprio Filho de Deus, tendo na sua natureza a divindade, como ele se fez homem e habitou num corpo humano, eu não sei explicar para vocês, porque a Bíblia não explica. Mas eu agradeço todos os dias da minha vida por isso. Porque o motivo pelo qual ele fez isso, a Bíblia revela. Louve a Deus e agradeça porque ele fez isso. E não foi uma coisa simples de fazer. João capítulo 1, tem um verso aqui que a gente lê um monte de vezes, mas às vezes não para pensar exatamente o que esse verso está dizendo, a enormidade do que esse verso está dizendo. João capítulo 1, vou ler alguns versos aqui em sequência. Primeiro diz assim, o João 1:1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é o verbo? Jesus. Onde ele estava antes de encarnar e vir a esse mundo através, no ventre de Maria, encarnar, antes dele aparecer aqui, naquela manjedoura, onde ele estava? Onde ele estava? A Bíblia respondeu, ele estava com Deus, ele era Deus. Veja de onde ele saiu para vir para a barriga de Maria e habitar num corpo. Você acha que ele melhorou ou piorou de situação? Alguém tem dúvida? Ele estava ocupando o trono de Deus, com todas as glórias de Deus e todas as potencialidades de Deus. Aí vem para um corpo humano, vem aqui para esse inferno. Ele melhorou ou piorou de vida? Acho que claro, né? Claro que piorou. Verso 2. Ele estava no princípio com Deus. E olha o verso 3 o que diz. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia está dizendo que Jesus Cristo, quem é? Estava no princípio com Deus, e tudo foi feito por meio dele. Quem ele é? O Criador de todas as coisas. Jesus Cristo nos criou. Criou o mundo. Criou todas as coisas. Ele é o Criador. Claro, ele é Deus. Veja quanta informação importante. Ele é o Criador. Sendo o Criador, ele é o Criador da lei moral que existia lá no céu com os anjos. Ele é o Criador de todas as coisas. Diz que nada foi feito sem ele. Ele é o autor da lei moral. Aquela que diz não matar, não cobiçar, não adulterar, não mentir. Ele é o autor. Ele é o autor da lei que diz que nós devemos santificar o sábado. Sim ou não? Estou vendo gente engasgou. Ele é o autor? Já tinha pecado quando ele criou essa lei? Tinha. Mas tem gente que diz agora que ele veio aqui e mudou. Deus, onisciente, sabia de todas as coisas, aí ele chega aqui no mundo e fala assim, ó gente, desculpem, eu fiz uma bobagem. Não era para guardar o sábado, é o domingo, só que eu me distraí, me esqueci. Se você aceita que as coisas sejam assim, se você aceita esse tipo de, que Jesus Cristo cometeria esse, porque ele é o Criador de todas as coisas. Percebe como essa revelação tem implicações? Ah, Jesus é o Criador, e daí? Daí que tem implicações. Ele criou a lei, a mesma que dizem que ele veio abolir, que ele veio modificar. E durmas com esse barulho. Aí, verso 10, diz que ele estava no mundo, olha só, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Mas que coisa, hein? Eu quando li esse verso aqui, eu falo, mas já imaginou? Sabe aquela situação de uma pessoa que, essas grandes companhias, às vezes, que tem 15, 20 mil funcionários, e ninguém sabe nem quem é o presidente. Imagina uma companhia imensa como uma Volkswagen, uma Ford. Aí você imagina que o sujeito está lá trabalhando, tem o chefe, o diretor, o presidente, e de repente um dia tem um velhinho lá no pátio fazendo pergunta, e a pessoa, não, quem o senhor está fazendo aqui? O senhor não pode ficar aqui? Não sei o quê. Quem é o senhor? Eu sou o dono aqui, não posso ficar nem um pouquinho? Está dizendo que nós fizemos isso. Olhamos para Jesus e... Quem o senhor pensa que é? Quem o senhor pensa que é para falar em nome de Deus? E ele tinha que ouvir isso.
blasfêmia. Falar em nome de Deus, isso é uma blasfêmia. Quem é o Senhor para perdoar pecados? E ele teve que ouvir isso. Quem o senhor pensa que é? E ele ouviu. Mas fizeram pior com ele, né? Diz que ele, agora eu quero ler o verso 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Para quê? Ele se fez carne e veio habitar, veio morar aqui, sabe? Acho que alguém aqui, ou várias pessoas, já mudaram de casa e já foram morar num novo ambiente. Eu já tive essa experiência, acho que todo mundo aqui, né? É fácil você se acomodar num novo ambiente? Tem um período de adaptação, não é? Às vezes a gente muda para melhor, mas às vezes há casos de pessoas que mudam para pior, mas não importa. Importa que qualquer mudança exige um período de adaptação. No caso de Jesus, você acha que foi fácil a adaptação de onde ele saiu para onde ele veio? Foi fácil onde ele morava e de repente onde ele se viu? Nem carro tinha, né? Camelo, não tinha telefone celular, não tinha televisão. Foi fácil para ele? Veio morar aqui, habitou entre nós, largou o céu e veio para cá, no tempo em que ele veio. Se viesse hoje também ia perder muito, em comparação com o céu. Veio habitar entre nós, viver aqui. Algum tempo atrás, nós assistimos o funeral da princesa Diana, né? E uma década antes, mais ou menos, ela tinha se casado com o príncipe Charles, herdeiro lá da Grã-Bretanha, do reinado da Grã-Bretanha. Quando ela morreu, o mundo parou, né? Por que o mundo parou? Porque a história dela é o sonho de toda moça. A moça que um dia, a moça pobre, que um dia se tornou princesa. É um conto de fadas, né? Por isso que o mundo inteiro adorava a Diana, porque era um símbolo do sonho, né? Como os filmes de Hollywood, a história de alguém que sai da pobreza e vai para a riqueza, da Cinderela que encontra o príncipe. O mundo está acostumado com esses contos, mas a história de Jesus é o reverso. O rei desce da realeza e vem para a miséria. Diana se deslumbrou com a pompa da realeza inglesa, se deslumbrou com a glória que ela desfrutou, com toda a fama, com tudo que a riqueza, imagina, de uma princesa que vivia lá. De repente o rei do universo se despe de toda a glória e vem a esse mundo, e ao invés de ele lutar com o inimigo, com armas poderosas, com bombas produzidas no céu, com armas que o inimigo não teria como, ele utiliza como arma uma cruz. Deus escolheu uma cruz para lutar com o diabo. A história de Jesus é o inverso das histórias de Hollywood. É da realeza para a miséria. Deus desceu um degrau. Aliás, Deus desceu vários degraus, né? Vários degraus. Quer ver? Isso vai ficar claro aqui, ó. Abre lá, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Olha quantos degraus Deus desceu. Se nós pudermos contar aqui, quantos ele desceu? Filipenses capítulo 2, diz aqui no verso 5 ao 8, diz assim, ó. Presta atenção e perceba a descendência, né? A descida. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Presta atenção, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Vamos examinar isso aqui, quantos degraus ele desceu? Primeiro diz que ele sendo em forma de Deus, ele sendo completamente Deus, ele assumiu a forma humana. Olha, você se lembra da história, né? O que Lúcifer disse lá no céu? O profeta Isaías escreveu para nós, né? Subirei acima, lá no norte, no lugar, na extremidade da terra, e serei semelhante a Deus.
Satanás queria ser semelhante a Deus. Jesus, sendo Deus, se esvaziou e se humilhou e tomou a forma humana. Você vê uma diferença aí de comportamento? Um querendo o lugar de Deus, é aquele que é Deus, se humilhou e tomou a forma humana. Mas não ficou só nisso, diz que em forma de homem, ele tomou a forma de servo, desceu mais um degrau para baixo. Não ficou só em homem, servo. Mais degraus Deus está descendo. Bom, não satisfeito em tomar a forma de servo, diz que ele foi morto numa cruz. Desce degrau, porque a cruz era a morte para os piores bandidos e criminosos da época. Não se satisfez em descer só esses degraus. Desceu a humilhação de pagar a penalidade dos piores bandidos. E ainda desceu mais. Porque não bastasse isso, ele sofreu na cruz a dor e a agonia do pior tipo de pecador, porque ele pagou por todos. Então, o Deus Santo, Imaculado, Todo-Poderoso, veio a este mundo e sofreu na pele e foi tratado como o pior tipo de ser humano que já pisou nesse mundo. Quantos degraus você acha que Deus desceu? E nós só queremos subir, né? Nós queremos ser exaltados, nós gostamos de ser colocados acima, sermos valorizados, e Deus só desceu, por nossa causa. Diz que ele se esvaziou. Se esvaziou de quê? Cristo se esvaziou o quê? Da divindade? Sim ou não? Sim. Não. Ele continuou sendo Deus. Ele não se esvaziou da divindade, de forma alguma. Ele se esvaziou dos privilégios da divindade. Porque ele nunca usou os poderes da divindade em seu próprio benefício. Ele não disse assim, ó, agora eu não vou sentir dor, eu sou Deus, não vou sentir dor. Pode cravar os pregos aqui. Ele fez isso? Ele abriu mão de todos os privilégios da divindade e continuou sendo Deus. Como é que é possível isso? Não sei. Ele só usou o poder divino em benefício do próximo. Ressuscitou, curou, aí ele usou o poder divino. Nunca dele mesmo, mas sempre o poder que vinha do Pai. Só usou em benefício dos outros, em benefício próprio ele nunca utilizou. Quantos degraus Deus desceu? Quando a gente se lembra disso e olha para a nossa vida, será que nós estamos dispostos a descer um degrauzinho só? Às vezes para sermos um pouco mais humildes? Será que a gente se dispõe a descer um degrau só? Depois de tantos degraus que Deus desceu. Penúltimo verso da noite para a gente ir embora, Hebreus capítulo 4, diz que ele era completamente Deus e completamente homem, não é isso que nós estamos vendo aqui? E sendo completamente homem, qual é a característica dele especial? Sendo completamente homem. Hebreus 4, verso 15, você conhece esse verso? Diz assim, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem... Qual era a característica especial de Jesus? Sendo homem, o que diferencia Jesus de nós? Ele não tinha pecado. Ele podia nos representar? Veja, em forma de Deus, ele poderia representar a Deus na reconciliação. Em forma de homem e sem pecado, ele pode representar a humanidade. Então ele pode fazer a intercessão entre Deus e o homem. Ele é a ponte. Se ele fosse somente Deus, ele não poderia fazer, não poderia representar a humanidade. Se ele fosse somente homem, ele também não poderia fazer. Só sendo Deus homem é que o plano de Deus poderia se cumprir. Só dessa forma. E ele não tinha pecado. Significa que a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Quando fala tudo, exclui alguma coisa? Tem algum tipo de tentação que nós aqui passamos que Jesus não tenha passado? Porque tem gente que pensa assim, mas Jesus, ele não tinha a tentação que nós temos hoje. Você acha que não? Você acha que ele não foi tentado em nenhum dos pecados? O que você acha? Claro que foi. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo como nós. Não tem nada que eu tenha passado que ele não tenha passado também.
E ao pensar nele e buscá-lo é que eu consigo entender que somente pelo poder dele eu posso resistir. Não tem outro jeito, se não for através do poder dele. Último verso, é Hebreus capítulo 1, para a gente encerrar. Hebreus capítulo 1, eu quero ler o verso do 1 ao 3. Olha que coisa interessante aqui, último verso da noite. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o quê? O mundo, por intermédio de Jesus. Olha o verso 3. O Filho é o resplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso explica por que quando Filipe disse para Jesus: Senhor, está tanto tempo pregando conosco, falando de Deus, falando do Pai, por que o Senhor não nos mostra o Pai? Por que o Senhor não nos mostra Deus? O que Jesus respondeu? Quem olha para mim vê a... Por quê? Quem olha para mim vê o Pai. Por quê? Porque Ele e o Pai são inseparáveis. Pessoas distintas, mas são inseparáveis. Isso é um mistério. Ele é Deus, homem. Deus em Cristo. Enquanto eu não entendo isso, a minha mente não consegue entender nada sobre a salvação. Jesus é o centro. A cruz é o centro. É de lá que nós vamos buscar todas as informações necessárias. E eu preciso compreender isso aqui. Se eu saio daqui essa noite e não entendo quem é Jesus, exatamente, não vou conseguir compreender o plano de Deus. Só quando você entende que Deus estava em Cristo na cruz. Pronto. Se você esquecer todo o resto que eu falei aqui essa noite, mas você se lembrar, se alguém perguntar quem é Jesus, e você disser Deus, porque Deus em Cristo morreu na cruz por nós, pronto, você entendeu o Evangelho. Não precisa de mais nada. Eu quero encerrar e com uma ilustração, pastor. Parece curioso, parece que nós conversamos antes e na verdade, hoje não, ontem nós conversamos bastante pelo telefone, né? Mas hoje nós não falamos. E eu tinha separado uma ilustração, uma história para contar aqui, pastor. E é impressionante, porque o senhor contou uma história aqui no início, uma ilustração próxima daquilo que eu ia dizer. Eu falei, poxa vida, parece que o pastor adivinhou o que eu ia falar. O garoto estava no aeroporto, fazendo uma viagem de avião, o avião foi enchendo, daqui a pouco tinha um empresário sentado na poltrona do meio, viu a aeromoça acompanhando aquele menino, um menininho novo, acompanhando, porque criança menor não pode viajar sozinha, acompanhou, colocou o garoto na poltrona, fechou o cinto de segurança e pediu se ele queria alguma coisa, tal, sendo carinhosa com ele, e o senhor ali olhando para aquele garoto sozinho, conversando com ele, puxando assunto, e de repente lá pelo meio do voo, o avião começou a passar numa turbulência forte, e aí ouviu-se no falante o piloto dizendo assim, para atarem os cintos de segurança, porque passariam por uma região de muita turbulência e que as pessoas se mantivessem calmas, e realmente o avião começou a balançar muito, e as pessoas apavoradas, e aquele senhor se segurando na poltrona, e ele percebeu que o menino continuava no seu videogame, ele jogando como se nada tivesse acontecendo, cinto atado, e o garoto ali, no joguinho, e não tem nada que nos deixe mais nervoso que quando você está nervoso e uma pessoa está jogando videogame do seu lado. Quando meu filho faz isso. E o garoto continuou jogando videogame, nem aí para turbulência, para cima, e o homem lá branco, e as pessoas nervosas, e aquilo durou uns 10 minutos, e o garoto nem aí. Ao final o avião pousou calmamente, o homem transpirava, tirou o cinto, e o garoto ali tranquilo, aí o homem olhou para ele e falou, olha, vou te perguntar uma coisa, porque agora que já passou, senão não ia tocar no assunto. Você não sentiu medo, não, naquela hora que o avião balançou? Você não sentiu nenhum medo? Ele falou assim, não. Ué, você não sentiu? Por que você não sentiu medo? Porque o piloto é meu pai. Parecida com a história do pastor. Confiava tanto no pai, na competência, que ele ficou tranquilo. O avião está na mão do meu pai, por que eu vou ter medo? Aí eu pergunto para você, nós estamos num voo turbulento, sim ou não? Sim. Seu avião está balançando muito? Ixi, tem gente que falou que... Tem gente que já está até montando tudo para fora. Tem
Tem gente usando até aquele saco do aeroporto, do avião, né? Tem gente que está de cabeça para baixo, né? Tem gente que o cinto já deu nó. Mas o avião de todo mundo está balançando, eu garanto para você. Por quê? Porque nós todos estamos dentro do avião. Não tem ninguém fora do avião. Está balançando? A questão é você responder se você confia no piloto. Balançar o voo vai. Pode causar um mal-estar. Ninguém gosta, né? Pode dar enjoo. Mas você não vai se desesperar se você confiar no piloto. E o legal é descobrir, além dessa noite nós descobrimos quem é o piloto, além de descobrir quem é esse piloto, legal é descobrir que o avião já está quase descendo. Pelas profecias, acho que a primeira roda já está tocando na pista. Então no alto-falante o piloto está dizendo assim, ó, fica calmo, já está descendo. Está descendo ou não está? Está descendo. Fica tranquilo. Mas mais legal ainda saber é que talvez, ou certamente, esse avião não vai tocar com as rodas na pista, não vai pisar nesse mundo. O avião vai arremeter e vai subir para sempre. Quem está no voo, abençoado, creu no piloto. Quem ficou de fora do voo, é triste. Quem não está nesse avião, olha, ainda dá tempo, hein? Sabe quando você está no aeroporto e aquela vozinha irritante fala assim, portão tal, última chamada. Olha, última chamada, hein? Já ouviu o sinal de última chamada no aeroporto? Última chamada. Falta pouco tempo. O pastor vai orar por nós agora. Próxima quarta nós vamos ter a sequência desse assunto. Não perca. Não perca. Eu garanto para você. Não perca, porque a sequência desse assunto é fundamental. Mas eu vou pedir agora para o pastor orar. Para quem está dentro do voo, aguentar firme. Mas pastor, especialmente quem ainda não entrou nesse avião, ora aqui, pastor. Pede para Deus para convencer essas pessoas a entrarem logo nesse avião, até porque eles estão atrasando a nossa vida, né?